Saudo o povo de Deus e os ouvintes da palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesta noite para levar o evangelho genuíno da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Muitos pregam heresias, riquezas, prosperidade, mas o nosso Jesus, quando ele veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, por você e por mim, ele veio na missão de salvar. A missão de salvar a humanidade. Que Deus olhou para o mundo e não viu um só justo, todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus, mas a sua misericórdia, o seu amor pela humanidade, pelo povo, fez com que descesse na terra seu único filho, que veio através do ventre de uma virgem, de uma jovem virgem aqui na terra, que concedeu o Espírito Santo, Jesus, para morrer na cruz pelos seus pecados e pelos meus. Então, nesta noite, eu estou pregando o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Não heresia nem prosperidade, mas a salvação eterna. O evangelho verdadeiro. Vou ler aqui em primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. No capítulo 1, a partir do versículo 3, que fala: as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Glória a Deus, glória a Jesus. Aqui a palavra de Deus está falando: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficassem em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias. Isso é Jesus falando em visão para Timóteo, né? Foi revelado a palavra de Deus para ele, para pregar e deixar a Bíblia, a palavra de Deus escrita, para que nós conhecêssemos o verdadeiro evangelho. Então, aqui ele fala, no número 4, versículo 4, nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificações. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. De que edificações de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a palavra de Deus aqui, 1 Timóteo fala, glória a Deus. Ora, o fim, aí ele fala, interminável, que mais produz questões do que edificações. É muitas questões, né? É muita falsa doutrina. Então, ele diz que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, glória a Deus, glória a Jesus, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, glória a Deus. Esse é o evangelho verdadeiro do cristão, glória a Jesus, glória a Deus. E aqui fala do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, glória a Deus. Não é diferente do tempo de hoje. Antigamente, no tempo de Jesus, brigavam, faziam contendas, e hoje não é diferente. Igrejas, às vezes, faz contenda, né? Glória de um com o outro, né? Glória a Jesus, pregando evangelhos diferentes que a Bíblia manda pregar, glória a Deus, e ensinar o que Jesus deixou. Então, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, glória a Deus. Eles pregam uma coisa que nem eles mesmos entendem, prosperidade, riqueza,
como que Jesus pregou essa palavra. Isso é heresia. Deus não pregou assim. Deus pregou o evangelho genuíno, a palavra de Deus, a palavra da salvação. Glória a Deus. A palavra que leva à eternidade, para que você não se perca, não morra e vá para o inferno. Então Deus pregou a palavra de Deus, Jesus, genuína, ensinando o povo a doutrina de Jesus Cristo. Está na Bíblia, ensinando o povo a andar, a caminhar conforme a vontade dele. Renunciar as coisas mudando, o pecado e seguir a Jesus. Não pregou prosperidade Jesus que andou na terra. Então aqui em Timóteo está falando. Se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Glória a Deus. Sabemos, porém, que a lei é boa. Alguém dela usa legitimamente. Alguns usam a lei legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo. Eles sabem que a lei não é feita para o justo, porque o justo foi salvo pela fé. O justo foi salvo pela graça de Jesus Cristo, não pela lei. Não viver mais na lei, a lei passou. Olho por olho passou, nós vivemos pela graça de Jesus Cristo. Depois que ele rasgou o véu ali naquela cruz do Calvário, morreu pelo nosso pecado, hoje vivemos pela graça, a misericórdia dele. Ele quem sofreu naquela cruz pelos nossos pecados. Ele veio cumprir a palavra dele, mas ele veio justificar o justo. Glória a Deus, glória a Jesus. Porque a lei era dentro por dentro, olho por olho, se pagava. Hoje nós vemos pela graça e a misericórdia e o amor de Jesus Cristo. Então sabemos, porém, que a lei é boa. Alguém dela usa legitimamente, né? Sabendo isso, que a lei não é feita, não é feira, sabendo que a lei não é feira para o justo. Não é feita, né? Não é feita para o justo. A lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinado. A lei foi feita para os injustos e obstinados. A lei foi feita para o injusto e obstinados, que vivem num pecado. Glória a Deus. Tem que haver uma lei para os que vivem num pecado. Mas os justos são salvos pela fé, pela graça. Não vivemos mais pela lei. Glória a Deus. E no versículo, ele diz, no versículo 9, continua, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parecidas a matricidas, para os homicidas também. Então a lei foi feita para esses que vivem no pecado, não para nós, salvos, libertos. Vivemos pela graça, e pela graça somos salvos, e é pela fé, não pela lei. A lei é para os pecadores, glória a Deus. E muitos ainda querem viver pela lei do pecado, né? Nós também pela graça, não pela lei do pecado. Glória a Deus. E aqui o Senhor diz mais no versículo 10, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado que me foi confiado. Glória a Deus. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Então, Paulo está falando que ele
falando aos Timóteo, o Timóteo, né, falando que ele era assim, vivia pela lei ignorantemente, né, mas pela misericórdia ele foi salvo. Ele vivia no pecado, e não conhecia o verdadeiro evangelho, não conhecia a salvação, não conhecia a salvação de Jesus Cristo. Então, quando ele conheceu a salvação, hoje ele vive pela graça. Então, ele diz aqui, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. A graça né? Glória a Deus, superabundou na vida dele. A fé, o amor que há em Jesus Cristo. Depois que ele conheceu Jesus verdadeiramente, o Evangelho de Cristo. Que ele vivia na lei do pecado, praticando o pecado. Glória a Deus. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé, o amor que há em Jesus Cristo. Amém? Lindo, né? Glória a Deus. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu vivia no pecado. Hoje vivo na presença de Deus, né? Conheci o Evangelho, o amor de Jesus Cristo. Conheci a verdade, o Evangelho genuíno, e estou seguindo a Jesus. Hoje eu vivo pela graça, glória a Deus. Então aqui, Timóteo fala, dos quais sou o principal. Ele era pecador, né? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O Timóteo falou, né? Que realmente somos pecadores, mas somos pecadores lavados, remidos no sangue de Jesus, depois que conhecemos a Jesus verdadeiro, a salvação de Jesus Cristo. Vivemos agora pela graça e a misericórdia deles. Glória a Deus. Ainda somos pecadores, mas somos pecadores enquanto estiver na terra, mas pecadores lavados, remidos no sangue de Jesus, porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E o confessamos a ele, como ele fosse o nosso único e é salvador das nossas vidas. Então confessamos a ele que queremos ele, queremos Jesus. Confessamos nossos pecados, então vivemos pela fé, pela graça de Jesus Cristo, aguardando a volta dele para nos arrebatar. Então, aqui Timóteo fala que ele era pecador, mas alcançou a salvação, depois que ele conheceu o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, foi a misericórdia e o amor de Cristo. Então ele diz, dos quais ele era pecador, né? E ainda é pecador, mas remido no sangue de Jesus. Mas por isso eu alcancei a misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus seja a honra e a glória para todos sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. A honra e a glória é para o Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós pecadores. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, né? Paulo falando a Timóteo, né? Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, mandamento de Jesus Cristo, né? Meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, glória a Deus, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar, glória a Deus. Porque antes, glória a Deus, ele blasfemava também, Timóteo, né, da palavra de Deus, como hoje nós vemos, muitas pessoas blasfemam a palavra de Deus, não acreditam, acham que foi o homem que fez a Bíblia, acham que o homem que escreveu. Claro que o homem escreveu, mas ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a revelação de Deus. Foi Timóteo, Paulo, todos participaram da inspiração da Bíblia Sagrada. Deus revelava para esses apóstolos o que ia acontecer,
que nós vimos que está acontecendo. E tem muito o que falar ainda sobre a vinda de Cristo. Eu vou sempre falar. Espero que vocês estejam sempre, né, me ouvindo aqui. Glória a Deus. A palavra de Deus, me ouvindo aqui online, para que vocês entendam tudo que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, verdadeiro. Vou falar para vocês o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. A vinda dele também, eu vou falar sobre a vinda, mas lá para frente, nós vamos ver tudo que está na Bíblia, a revelação de Jesus Cristo que está na Bíblia, que ele revelou para os apóstolos dele e foi escrita a Bíblia Sagrada, porque foi revelada a palavra de Deus para os apóstolos que andavam em oração, em santidade e obediência a Deus, e Deus foi revelando e houve hoje a palavra proclamada, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Agradeço. Hoje foi 1 Timóteo que eu li, no versículo 1 até o versículo 20 da palavra de Deus. Se quiser meditar em casa, pode meditar. Jesus falou para você, que ainda não é um dos cristãos, confessa Jesus como o Salvador, que só Ele é o único que nos dá a salvação, que leva a vida eterna, só Jesus. Então, obrigado, boa noite, que Deus seja com todos. Amanhã temos mais um vídeo. Glória a Deus. Agradeço a todos que estão me ouvindo, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fica com Deus.